Características do senso comum. Um breve exame de nossos saberes cotidianos e do senso comum de nossa sociedade revela algumas das características que lhes são próprias. São subjetivos, isto é, exprimem sentimentos e opiniões individuais e de grupos, variando de uma pessoa para outra ou de um grupo para outro, dependendo das condições em que vivemos. São qualitativos, isto é, as coisas são julgadas por nós como grandes ou pequenas, doces ou azedas, pesadas ou leves, novas ou velhas. São heterogêneos, isto é, referem-se a fatos que julgamos diferentes, porque os percebemos como diversos entre si. Por exemplo, um corpo que cai e uma pena que flutua no ar são acontecimentos diferentes. Sonhar com água é diferente de sonhar com uma escada e etc. São individualizadores por serem qualitativos e heterogêneos, isto é, cada coisa ou cada fato nos aparece como um indivíduo ou como um ser autônomo. A seda é macia, a pedra é rugosa. Mas também são generalizadores, pois tendem a reunir em uma só opinião ou em uma só ideia coisas e fatos julgados semelhantes. Falamos dos animais, das plantas, dos seres humanos, dos astros. Em decorrência das generalizações, tendem a estabelecer relações de causa e efeito entre as coisas ou entre os fatos. Onde há fumaça, há fogo. Mulher menstruada não deve tomar banho frio. Ingerir sal quando se tem tontura é bom para a pressão. Menino de rua é delinquente, etc. Não se surpreendem nem se admiram com a regularidade, constância, repetição e diferença das coisas, mas ao contrário, a admiração e espanto se dirigem para o que é imaginado como único, extraordinário, maravilhoso ou miraculoso. Justamente por isso, em nossa sociedade, a propaganda e a moda estão sempre inventando o extraordinário, o nunca visto. Pelo mesmo motivo, e não por compreenderem o que seja investigação científica, tendem a identificá-la com a magia, considerando que ambas lidam com o misterioso, o oculto, o incompreensível. Costumam projetar nas coisas ou no mundo sentimentos de angústia e de medo diante do desconhecido. Assim, durante a Idade Média, as pessoas viam o demônio em toda parte e hoje enxergam discos voadores no espaço. Por serem subjetivos, generalizadores, expressões de sentimentos de medo e angústia e de incompreensão quanto ao trabalho científico, nossas certezas cotidianas e o senso comum de nossa sociedade ou de nosso grupo social cristalizam-se em preconceitos com os quais passamos a interpretar toda a realidade que nos cerca em todos os acontecimentos. A atitude científica. O que distingue a atitude científica da atitude costumeira ou do senso comum? Antes de qualquer coisa, a ciência desconfia da veracidade de nossas certezas, de nossa adesão imediata às coisas, da ausência de crítica e da falta de curiosidade. Por isso, ali onde vemos coisas, fatos e acontecimentos, a atitude científica vê problemas e obstáculos, aparências que precisam ser explicadas e, em certos casos, afastadas. Sobre quase todos os aspectos, podemos dizer que o acontecimento científico opõe-se ponto por ponto às características do senso comum. É objetivo, isto é, procura as estruturas universais e necessárias das coisas investigadas. É quantitativo, isto é, busca medidas, padrões, critérios de comparação e avaliação para as coisas que parecem ser diferentes.
É homogêneo, isto é, busca as leis gerais de funcionamento dos fenômenos, que são as mesmas para fatos que nos parecem diferentes. É generalizador, pois reúne individualidades percebidas como diferentes sobre as mesmas leis, os mesmos padrões ou critérios de medida, mostrando que possuem a mesma estrutura. São diferenciadores, pois não reúnem nem generalizam por semelhanças aparentes, mas distinguem os que aparecem iguais, desde que obedeçam às estruturas diferentes. Só estabelecem relações causais depois de investigar a natureza ou a estrutura do fato estudado e suas relações com outros semelhantes ou diferentes. Surpreende-se com a regularidade, a constância, a frequência, a repetição e a diferença das coisas, e procura mostrar que o maravilhoso, o extraordinário ou o milagroso é um caso particular do que é regular, normal e frequente. Um eclipse, um terremoto, um furacão, embora excepcionais, obedecem às leis da física. Procura, assim, apresentar explicações racionais, claras, simples e verdadeiras para os fatos, opondo-se ao espetacular, ao mágico e ao fantástico. Distingue-se da magia. A magia admite uma participação ou simpatia secreta entre coisas diferentes que agem umas sobre as outras por meio de qualidades ocultas e considera o psiquismo humano uma força capaz de ligar-se a psiquismos superiores, planetários, astrais, angélicos, demoníacos, para provocar efeitos inesperados nas coisas e nas pessoas. A atitude científica, ao contrário, opera um desencantamento ou desenfeitiçamento do mundo, mostrando que ele não age forças secretas, mas causas e relações racionais que podem ser conhecidas e que tais conhecimentos podem ser transmitidos a todos. Afirma que, pelo reconhecimento, o homem pode libertar-se do medo e das superstições, deixando de projetá-los no mundo e nos outros. Procura renovar-se e modificar-se continuamente, evitando a transformação das teorias e doutrinas, e destas em preconceitos sociais. O fato científico resulta de um trabalho paciente e lento de investigação e de pesquisa racional, aberto a mudanças, mas sendo nenhum mistério incompreensível, nenhuma doutrina geral sobre o mundo. Os fatos ou objetos científicos não são dados empíricos espontâneos de nossa experiência cotidiana, mas são construídos pelo trabalho da investigação científica. Esta é um conjunto de atividades intelectuais, experimentais e técnicas, realizadas com base em métodos que permitem e garantem separar os elementos subjetivos e objetivos de um fenômeno, construir o fenômeno como um objetivo, um objeto do conhecimento controlável, verificável, interpretável, capaz de ser retificado e corrigido por novas elaborações. Demonstrar e provar os resultados obtidos durante a investigação, graças ao rigor das relações definidas entre os fatos estudados. A demonstração deve ser feita não só para verificar a validade dos estudos obtidos, mas também para prever racionalmente novos fatos como efeitos dos já estudados. Relacionar com outros fatos, um fato isolado, integrando uma explicação racional unificada, pois somente essa interação transforma o fenômeno em objeto científico, isto é, em fato explicado por uma teoria.
formular uma teoria geral sobre o conjunto dos fenômenos observados, os fatos investigados, isto é, formular um conjunto sistemático de conceitos que expliquem e interpretem as causas e os efeitos, as relações de dependência, identidade e diferença entre todos os objetos que constituem o campo investigado. Delimita ou definir os fatos a investigar, separando-os de outros semelhantes ou diferentes, estabelecer os procedimentos metodológicos para observação, experimentação e verificação dos fatos, construir instrumentos técnicos e condições de laboratórios específicas para pesquisa, elaborar um conjunto sistemático de conceitos que formem a teoria geral dos fenômenos estudados, que controlem e guiem o andamento da pesquisa, além de ampliá-la com novas investigações e permitam a previsão de fatos novos a partir dos já conhecidos. Esses são os pré-requisitos para a constituição de uma ciência e as exigências da própria ciência. A ciência distingue-se do senso comum porque este é uma opinião baseada em hábitos, preconceitos, tradições cristalizadas, enquanto a primeira baseia-se em pesquisas, investigações metódicas e sistemáticas e na exigência de que as teorias sejam internamente coerentes e digam a verdade sobre a realidade. A ciência é conhecimento que resulta de um trabalho racional. Texto complementar 2. A psicologia dos psicólogos. Somos obrigados a renunciar à pretensão de determinar para múltiplas investigações psicológicas um objeto, um campo de fatos, unitário e coerente, mas, consequentemente, e por sólidas razões, não somente históricas, mas doutrinárias, torna-se impossível a psicologia assegurar-se uma unidade metodológica. Não devemos estranhar que a unidade da psicologia hoje nada mais seja que uma expressão cômoda, a expressão de um pacifismo ao mesmo tempo prático e enganador, donde não haver nenhum inconveniente em falarmos de psicologias, no plural. Numa época de mutação acelerada como a nossa, a psicologia se situa no imenso domínio das ciências exatas, biológicas, naturais e humanas. A diversidade de domínio e diversidade de métodos. Uma coisa, porém, precisa ficar clara. Os problemas psicológicos não são feitos para os métodos. Os métodos é que são feitos para os problemas. Interessa-nos indicar uma razão central pela qual a psicologia se reparte em tantas tendências ou escolas. A tendência organicista, a tendência fisicalista, a tendência psicossociológica, a tendência psicanalítica e etc. Qual o obstáculo supremo, impedindo de todas as tendências continuem a construir escolas cada vez mais fechadas a ponto de desagregarem a outrora chamada ciência psicológica? Ao meu ver, esses obstáculos é devido ao fato de nenhum cientista, consequentemente, nenhum psicólogo, poder considerar-se um cientista puro. Como qualquer cientista, todo psicólogo deve estar comprometido com uma posição filosófica ou ideológica. Este fato tem uma importância fundamental nos problemas estudados pela psicologia. Esta não é a mesma em todos os países, depende dos meios culturais. Suas variações dependem da diversidade das escolas e das ideologias.
Os problemas psicológicos se diversificam segundo as correntes ideológicas ou filosóficas venham reforçar esta ou aquela orientação na pesquisa, consigam ocultar ou impedir este ou aquele aspecto nos domínios a serem explorados ou consigam esterilizar esta ou aquela pesquisa, opondo-se implícita ou explicitamente ao seu desenvolvimento.